Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre o Netflix 5G, um serviço recente que a Digi decidiu lançar, mas que infelizmente acabou por estar a ser apelidado neste momento como a montanha ter parido um rato. E eu acabo por ter que me associar a este movimento, em que, sinceramente, eu acho que a Digi falhou mais uma vez no lançamento de um serviço. Já tinha feito coisa semelhante no passado, nomeadamente com os serviços do Assim e com os serviços pré-pagos, que também deram barraca. Mas pronto, vamos aqui atalhar um bocado o caminho, abreviar um bocado aqui a questão e vamos diretos ao ponto para vos dizer o quê. Há sensivelmente um mês atrás, 3 semanas, eu fiz um vídeo que se chamava Novidade, Digi lança Netflix a 5G finalmente, ok? Neste vídeo eu dei-vos conta de uma notícia em primeira mão sobre o preço do novo serviço, quais é que eram as condições do serviço, a possibilidade de vocês terem a internet e o serviço de televisão sem terem a fibra, o que era algo muito interessante para quem andava à procura de uma forma de sair do cartel, mas que não podia sair porque depois queria ter televisão, por exemplo, e precisava de ter a internet para poder ter a televisão, aquelas coisas todas que a gente falou. E então, basicamente, este vídeo teve aqui um alvoroço gigante, portanto, quase 8.000 pessoas viram isto, e obviamente que a primeira reação foi extremamente positiva, tanto a minha como a da maioria dos clientes. Passados uns dias, volto a fazer um vídeo onde lanço, portanto, a informação oficial, que também foi bastante vista este vídeo, a informação oficial de que a Digi já tinha colocado no seu site a informação sobre tudo aquilo, ou seja, a informação oficial, oficializou o serviço. Portanto, tudo aquilo que eu tinha dito aqui tinha sido confirmado e, portanto, lancei-vos essa informação. Em suma, o que aconteceu foi que este foi de facto um serviço visto aos olhos da maioria dos clientes possíveis da Digi como sendo de facto uma medida muito boa, até porque isto já era uma coisa que nós aqui no Viciado Comenta já tínhamos falado várias vezes, por causa até do facto de já existir isto na Bélgica, este serviço por banda larga móvel, não é? Portanto, do 5G, e portanto era uma coisa que nós falámos várias vezes, até porque havia aqui várias condicionantes, que é, a Digi neste momento, ao não conseguir estar ainda em todo lado, a Digi nos últimos dados está em sensivelmente 2,3 milhões de casas cobertas. Está muito longe ainda daquilo que as incumbentes fazem. Portanto, há aqui uma fatia muito grande de clientes que neste momento querem estar na Digi, mas não conseguem porque a Digi ainda não chegou lá. E portanto, como nós sabemos que paralelamente a esta questão as incumbentes têm um cavalo de Troia que são, neste caso aqui as low cost, não é? A Amigo, a Uso e a U. Portanto, onde não houver Digi, também não há as low cost. Portanto, o que é que isto significa? Significa que as pessoas que estão nestas zonas acabam por ter apenas uma opção, que é estar no cartel e fidelizadas 24 meses. Portanto, até do ponto de vista da própria Digi, se quiser, por exemplo, chegar a uma determinada zona em curto prazo, convinha que essas pessoas não estivessem fidelizadas 24 meses nas incumbentes, porque isso vai fazer com que a expansão depois nessas áreas se complique. Não é? Pronto, portanto, havia aqui esta primeira questão e que nós todos ficámos super contentes. Porquê? Porque para muitas pessoas esta internet fixa 5G seria o suficiente, conseguiam ter a questão da televisão e era bom o suficiente para que elas estivessem nesta fase de transição até que a Digi chegasse. Portanto, tudo 5 estrelas. Era também bastante bom porque há determinadas zonas do país, Zonas Novo, uma empresa que foi comprada pela Digi, onde a Digi ainda não conseguiu chegar com as suas fibras e, portanto, ao não chegar com a sua fibra, também não chega com os restantes serviços. A única coisa que fez foi migrar os clientes do telefone, do telemóvel que estavam na Novo diretamente para o serviço da Digi, descontinuando assim a parceria MVNO que tinha a Novo com a Mel e reduzindo assim esses custos. Portanto, esse trabalho já está praticamente concluído. Mas o restante do trabalho, ou seja, dos pacotes de serviço doméstico, não aconteceu ainda. Há muitíssimas zonas, e inclusive aqui perto de mim, onde isso não aconteceu ainda. Portanto, também para esses clientes era uma opção positiva, porque o facto de eles estarem neste momento na Novo leva a que haja uma degradação da confiança da própria marca, porque neste momento a Novo é da Digi. Okay? A Novo já não é uma entidade à parte, a Novo pertence à Digi. Portanto, se pertence à Digi, tudo que correr mal com a Novo
a Digi leva por tabela, e de facto os serviços da Novo têm-se vindo a degradar bastante, ok? E lá está, a maioria das zonas não são ainda fibra, portanto estão completamente desfasados, não só do ponto de vista do preço, como também estão desfasados do ponto de vista dos serviços em si. Positivo, o facto de terem reduzido também para 3 meses o período de fidelização na Novo, portanto estes clientes, se estão numa zona Novo, são potenciais clientes Digi, mas como não está lá ainda a Digi, vão acabar por si para o cartel e vão ficar agarrados 24 meses. Portanto, também não vão ter nem a opção de poupança, nem vão estar ali na rampa de lançamento para quando chegar a Digi poupar. Portanto, toda a ideia por trás deste serviço era muito positiva. Portanto, os clientes estavam contentes, a Digi parecia ter lançado uma jogada de mestre, estava tudo 5 estrelas. Inclusive, mais recentemente até, a Digi decidiu atualizar o seu site e na parte aqui da internet coloca esta oferta logo aqui à cabeça, não é? Netflix a 5G, com as informações que nós já sabíamos, 3 meses de fidelização, disponível em moradas sem cobertura de fibra óptica, serviço de autoinstalação, portanto que é só o cliente, não vai lá ninguém instalar aquilo, e disponível em áreas com cobertura móvel 4G e 5G, e portanto, encantados da vida. Primeira cagada. A primeira cagada é logo no simulador. Ok? E isto leva-nos à segunda questão, que é o seguinte. O simulador, devia de haver aqui 2 simuladores, ok? E eu aproveito para esclarecer isto porque muitos de vocês estão a cair nas linhas de apoio a perguntar sobre isto e depois as linhas de apoio já vamos falar sobre elas. Portanto, se vocês olharem aqui para o site da Digi, a primeira questão que está aqui é: faz o teste de cobertura de net fibra óptica em tua casa, e depois tem aqui um botão, verificar cobertura. Ao clicarem neste botão, o que vai acontecer é que vocês vão verificar a cobertura da rede fibra, ok? Está tudo entendido, ok? Portanto, eu quero saber se tenho fibra óptica, coloco aqui. No caso da Netflix a 5G, se eu quero saber se tenho cobertura Netflix a 5G, já está implícito que eu não tenho net fibra, porque ninguém vai subscrever este serviço sabendo que este serviço só existe nas zonas sem fibra, tendo fibra, certo? Mas até entendo por uma questão de lógica para a própria Digi, tem que haver um filtro, não é? O simulador tem que saber que aquela morada não tem fibra para poder disparar o Netflix a 5G, ok? E então colocam aqui um botão, reparem que é completamente diferente, portanto para as fibras está cá em cima e para a Netflix a 5G há um botão específico, ok? Ao clicarem neste botão específico, o que acontece é que vocês vão cair exatamente no mesmo simulador. E onde é que está o problema? O problema é, vocês caem no mesmo simulador, um cliente como eu, que já teve acesso a uma imagem de como é que é o simulador quando vocês têm acesso, porque o que acontece é, o simulador está por padrão sempre a querer perceber se tu tens fibra ou não na tua morada. Se tu não tiveres fibra, ele então depois passa para o passo seguinte, que é verificar se a Digi já dispõe do Netflix a 5G na tua morada, se sim, dispara a informação de não tenho internet de fibra, mas tenho aqui este serviço que posso-te dar neste entretanto, e tu depois tens a possibilidade de contratar o serviço do Netflix a 5G. No caso de estares numa zona que não tem fibra e que também não tem acesso ao Netflix a 5G, então dispara-te só a informação a dizer: bom, não tenho Netflix, depois coloca aí os teus dados quando quiseres, se quiseres, para eu depois te informar quando chegar aí, e entretanto a única coisa que posso dar é os serviços móveis, portanto telemóveis, não é? A única coisa que eu consigo fornecer aí nessa morada, e pronto. Portanto, é assim que está a funcionar o serviço. Só que o que é que acontece? Como as pessoas, quando vão à procura do Netflix a 5G, recebem a mensagem a dizer não tem acesso, ou seja, não há cobertura na tua morada de net fibra, e as pessoas estão aí à procura de saber se têm cobertura para o Netflix a 5G, e o simulador não lhes diz diretamente: na tua morada não tens fibra nem Netflix a 5G, o passo seguinte é as pessoas ligarem para a linha de apoio. E a partir daqui, a desgraça acontece, ok? Portanto, para prejudicar ainda mais essas coisas todas, porquê? Porque a questão que está aqui é: a Digi lançou este serviço como sendo um serviço para todos, ok? Limitou-se a 2 questões, que é, primeiro, a tua zona tem que ter 5G, cobertura 5G, e não pode ser, a tua morada não pode ter fibra da Digi, ok? Portanto, há estas 2 condicionantes. Ora, dentro destas 2 condicionantes, o que não falta são pessoas que têm a questão a cumprir com as duas regras, vamos dizer assim, para ter o serviço, mas depois não tem o serviço. E até aqui eu até podia dar de barato, porque há aquelas questões de, bom, mas há sites 5G da Digi que estão ligados a infraestruturas que podem não ser deles, então não têm capacidade de débito para estar a aumentar ainda mais o consumo. Bom, mas eventualmente aquela zona pode estar já bastante sobrecarregada e a Digi não quer colocar um Netflix a 5G ali. Bom, mas depois há a teoria de dizer assim, se calhar a Digi vai colocar o
Netflix 5G onde já estiver quase a chegar a fibra, que é para o pessoal não sair para o cartel e ficar agarrado 24 meses e chegar a fibra e o pessoal estar preparado. Bom, mas se calhar o pessoal vai colocar o Netflix 5G, a Digi vai colocar o Netflix 5G em zonas onde eventualmente saiba que vai demorar mesmo muito tempo a lá chegar e então tenta fidelizar alguns clientes ali. Ou seja, há muitas teorias, mas na realidade a política comercial da Digi é a Digi que a conduz. Portanto, não somos nós podemos achar o que nós quisermos, inclusive no próprio blog da Digi, no dia 10 de julho, portanto já bastante tempo depois deste primeiro início da apresentação, a Digi faz aqui um post a explicar e tudo, patati, ok? 2 problemas e entramos agora na fase do suporte. Ora bem, como eu vos disse, tendo em conta que a maioria das pessoas vai ter essa dúvida, não é? O caminho lógico é o pessoal pegar no telefone e querer saber, então, o que é que se passa. Se eu tenho Netflix a 5G, se eu não tenho Netflix a 5G, e eventualmente esperar que do outro lado lhes digam que não tens e o porquê, ou se tens, porque a resposta que o site dispara não é aquela resposta que tu estás à procura de saber. Bom, eu fiz este passo 4 vezes. 4 vezes distintas. Ok? Destas 4 vezes, o que é que eu tentei obter? Tentei obter informação de se na morada que eu estava a pesquisar, não é a minha, porque a minha tem fibra, tudo certo, mas é uma morada que é ao pé de mim, onde eu sei que não há fibra da Digi, onde eu sei que o 5G está disponível. Ok? E o que eu fiz foi uma coisa tão simples como ligar para o apoio da Digi, ir às opções que fala sobre produtos e novas ofertas comerciais da Digi, ok? Que é a linha que supostamente tem lá os trabalhadores informados sobre os últimos produtos e explicá-los no sentido de explicar ao cliente se tem acesso, não tem acesso, explicar como é que funciona, os preços, as condições, aquelas coisas. Portanto, não liguei para uma linha à toa, linha geral, liguei especificamente para aquela linha e liguei 4 vezes porquê? Liguei 4 vezes porque, como tudo na vida, há pessoas que estão num dia mau, há só pessoas burras, há pessoas que não servem para o cargo, há erros de casting e depois há pessoas muito boas. Todos nós já tivemos experiências, nomeadamente em call centers, de sermos maravilhosamente atendidos por alguém que conseguiu satisfazer a 1001% as nossas necessidades e depois no dia a seguir, na mesma linha, apanhamos outro bacana qualquer que é um 0 à esquerda. Portanto, como eu dou sempre este benefício da dúvida, liguei 4 vezes antes de fazer este vídeo. Eu vou definir esta experiência como uma experiência dividida em 2 metades. A primeira metade, que foi uma das experiências, é a experiência 0. Ou seja, é aquilo que eu chamo do nem ajudou nem desajudou. A minha vida manteve-se igual. As outras 3 experiências, que é a segunda metade, são experiências negativas, que é, não só não me ajudaram, como me irritaram e prejudicaram a marca que estão a representar. Ok? Bom, portanto, a questão é simples. É dizer aos senhores, olha, eu verifiquei no vosso site que vocês têm o Netflix a 5G e tenho interesse em aderir ao serviço. Mas, no vosso site, eu verifiquei que a minha morada diz que eu não tenho cobertura de Netflix em casa. Mas isso eu já sabia. Portanto, precisamente por o vosso simulador disparar a informação que eu não tenho Netflix e tendo em conta que eu sei, porque eu tenho os vossos serviços móveis e faço testes e percebo claramente que vocês têm o 5G aqui, ok? Eu queria só saber se tenho então esse Netflix a 5G ou não e se não tenho porquê, ok? Eu não estava à espera que um colaborador me fosse dizer assim, não, olha, sabe, é que os nossos sites na sua zona são através de fibras subcontratadas, é aluguer, então, débitos e coisas, ou, olha, o nosso site aqui nesta zona está muito saturado e nós não vamos conseguir garantir mais instalações de Netflix, ou eu não estava à espera desse nível de resposta, porque isso são questões do foro interno da empresa. O que eu estava à espera é que a resposta fosse a seguinte, olha, realmente nós verificámos aqui que não tem cobertura nessa zona, sua zona não está abrangida pelo Netflix a 5G, estamos a trabalhar ativamente para lançar um mapa com as zonas onde nós vamos ter o serviço disponível e atualizar o nosso simulador. Pedimos desculpa, esperamos que em breve o assunto esteja resolvido e pronto. E basicamente era isto que eu esperava. Esta é a resposta 0. Não é? Porque é assim, ao fim e ao cabo eles não vão abrir o jogo de forma técnica. Até porque, sei eu, de fonte segura, que há muitas ligações diariamente de infiltrados do cartel para a Digi só para tirar nabos da púcara, ok? Portanto, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, eles não têm o dever de estar a explicar a operação aos clientes. Terceira coisa,
pelo menos o suporte tem que ter essa capacidade de, epá, olhem, percebemos de facto, há aqui uma lacuna, a Digi já verificou, portanto o simulador induz em erro, dá a questão da fibra, não vos diz claramente que não tem a net fixa, 5G, vamos verificar, vamos corrigir, pá, dar ali umas explicações. Pronto, era isto que eu procurava. Na experiência que eu considero melhor, que foi a experiência zero, o colaborador diz-me por A mais B o seguinte: eu peço desculpa, mas eu não tenho informações sobre isto. Portanto, é um serviço que de facto eu sei que saiu, verifico como o senhor verifica as condições do serviço e o preço do serviço, está no site, é público, as especificações do router, como é que funciona, está tudo lá, e é do sítio onde você bebe essa informação. É o mesmo sítio onde eu bebo essa informação, mas daí para a frente nós não sabemos mais nada. Portanto, já não é o primeiro. Há muitas pessoas que me ligam a perguntar isto diariamente e eu não sei o que responder porque nós não sabemos. É grave. É grave porque estas chamadas acontecem quase um mês depois do lançamento do serviço. Das outras experiências, meus amigos, eu tenho só uma coisa a dizer. Eu acho que o ser humano é tão bom, e quando as pessoas dizem assim, mas a inteligência artificial vai fazer coisas que os humanos não fazem, a inteligência artificial é perigosa. Eu acho o contrário. Eu acho que a inteligência artificial é mesmo uma cópia fiel do cérebro humano. Ou então, o nosso cérebro humano já é uma cópia fiel da inteligência artificial. Vou-vos explicar porquê. Porque na Digi, assim como noutros serviços, aqui não é só específico à Digi, na Digi como noutros serviços que eu já tive a oportunidade de ver, existe um momento em que as pessoas entram em diarreia mental. Ok? E isto acontece também com a inteligência artificial. A inteligência artificial, quando não sabe o que é que vos vai responder, entra na diarreia. Que é, começa a disparar coisas que não têm nada a ver com nada e tu tens que escrever, olha, para lá, estás a dizer não tem nada a razão. E ele diz, pô, realmente é verdade, tive aqui um problema. E as pessoas das linhas de apoio ao cliente têm exatamente a mesma coisa. Ok? E as 3 experiências que eu tive, negativas, mas muito negativas com as pessoas, irritaram-me, não é pelo facto do serviço não estar disponível, é pelas respostas. Onde eu digo assim, olha, então eu gostava de saber se vai haver na minha morada o 5G. Eles disseram, eventualmente pode vir a haver, mas nós neste momento, os nossos sites ainda só estão preparados para 4G. E eu fico, mas espera aí, mas eu tenho o vosso serviço móvel e eu tenho 5G nesta zona. Inclusive, o Netflix 5G vai ficar limitado a esta morada, portanto só vai funcionar aqui, teoricamente, e eu aqui sei que tem 5G. Pois, mas sabe, é que mesmo tendo 5G aí, o que acontece é que como esse router tem várias saídas e portanto você vai poder ligar vários cabos e vai ter vários equipamentos ao mesmo tempo e vai ter um consumo muito grande de velocidade, os sites não podem não ter capacidade. Eu percebo que a pessoa, o nível que eu estou a explicar aqui é a mesma coisa, a pessoa está no momento a inventar, ok? E portanto o site não tem velocidade suficiente para garantir que todos esses serviços funcionam. Eu digo assim, então, mas diga só uma coisa, por exemplo, no meu telemóvel, se eu fizer aqui um teste de velocidade qualquer, eu vou ter, por exemplo, 300 megas de download, ok? E se calhar 20 ou 30 de upload. E o que vocês noticiam aqui, tanto no vosso blog como no vosso site, é que as velocidades vão ficar limitadas nestes routers a 50-10. Portanto, é uma forma de proteção, não sei se vocês vão cumprir ou não, mas logo aí se percebe, não é? Que se você me estiver a falar de tráfego, muito provavelmente o Netflix a 5G vai ter uma quantidade de tráfego muito superior ao que eu faço no meu telemóvel. E aí sim, dou-lhe razão. Vou ter uma televisão sempre ligada, eventualmente ligo um computador, não sei o quê, estou a ver essas coisas. Portanto, o consumo mensal de gigas será maior. Agora, o disparo de velocidade eventualmente está limitado aos 50-10. Portanto, não será por uma incapacidade da força do sinal, mas talvez por uma decisão técnica, vá. E daí para a frente é uma diarreia mental tremenda, ok? É uma diarreia mental tremenda. As pessoas estão até que acabam no final, já, tipo, ok, estou aqui a ser gozado, claramente. O que as pessoas estão aqui a fazer é gozar com a minha cara. Já me disseram 30 por uma linha. Olha, peço desculpa, dá-me licença e desligo. Né? E é isto que eu explico. Adicionalmente a esta história toda, ainda conseguiram fazer uma borrada maior ainda, que já me chegou a informação, que é, primeiro, grande parte dos clientes não conseguem subscrever e quando não conseguem subscrever têm estas dúvidas, esta história toda e portanto o serviço ainda não chegou à grande maioria das pessoas.
para aqueles a quem chegou, portanto, mesmo para os casos positivos no meio desta história toda, chegou um lote de cartões, aparentemente, em que o cartão não está ativo e não está registado na rede. E isto dá-me logo umas lembranças do primeiro serviço móvel que eu tive da Digi, ainda na altura dos exploradores, né? Um bocadinho mais à frente, portanto, a operação já tinha iniciado, em que aconteceu exatamente a mesma coisa. Portanto, tu recebias o cartão, esse cartão tinhas de ir lá configurar a APN e depois o cartão estava 3 ou 4 dias por registar na rede. E as conversas que eu ouço à volta desta questão, pessoal que falou na linha de apoio, é inenarrável, meus amigos. Ai, mas isto foi um lote que veio deficiente e agora estamos à espera para verificar porque temos que ativar os cartões manualmente e as pessoas têm os routers em casa e não funcionam porque alguém se lembrou que os cartões não estão registados na rede e voltamos a cometer um erro de palmatória que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Portanto, a pergunta que eu faço é uma pergunta muito simples. Quem é que está nas chefias a gerir os lançamentos dos produtos? Porque reparem, quando os serviços pré-pagos foram lançados, deu uma cagada monumental, porque esses serviços pré-pagos foram lançados com muita pompa e circunstância, em cima do joelho, numa altura de verão, ok? Para apanhar aqui os estrangeiros que vinham para aqui passear, para vender mais uns cartões, e de repente era uma bosta completa. Porquê? Primeiro, estávamos no meio de uma crise das chamadas, portanto, eram muitas as situações onde as chamadas não funcionavam, e portanto, nem uma palavra sobre isso, e bora de lançar um cartão pré-pago, que é uma novidade em cima de uma cagada, ok? Segunda questão, a maioria dos quiosques ou não tinha informações sobre os pré-pagos, ou não tinha sequer os pré-pagos disponíveis, portanto as pessoas iam lá para comprar um pré-pago e depois acabavam por receber, era um cartão pós-pago e depois aquilo era uma fundo e tinham que ir trocar e não sei o quê, uma cagada completa. Não contentes com esta história toda, vem depois o eSIM, ok? O cartão eSIM que foi outra cagada monumental, em cima daquilo que era a operação da Digi, porque um monte de pessoas tiveram, quanto mais não fosse, mesmo que não fosse por necessidade, fosse por curiosidade, fizeram a transferência dos seus cartões físicos para os eSIM e deu uma cagada monumental, porque de repente os servidores da Digi não aguentaram, porque os e-mails da ativação do cartão não dispararam, e portanto as pessoas tiveram uma circunstância em que tiveram dias e dias sem os telefones a funcionar, porque entretanto o cartão físico era anulado, certo? E depois, o que acontecia era, como não recebiam o e-mail, não tinham possibilidade de ativar o cartão, ficavam sem o cartão. E o que acabou por acontecer foi que muitas delas tiveram que fazer a migração para trás e voltar a pedir um cartão físico e ter o... Portanto, estão a ver o constrangimento desta merda toda, não é? Direto e reto aqui, não é? E não contente com esta história toda, lançam agora um serviço Netflix a 5G, pá, com toda a pompa e circunstância, e sim senhor, um serviço muito fixe, mas que ou não chega aos clientes, e não se percebe bem a razão comercial, mas está tudo certo, mas onde mesmo as próprias pessoas da linha de apoio, da linha exclusiva para explicar às pessoas os novos produtos, não têm informações sobre isto, ok? Nem sequer existe um guideline para dar às pessoas, para dizer às pessoas, olha, quando ligarem para cá pedir o Netflix a 5G, pá, vamos criar aqui uma história para todos nós estarmos igual, que é para não acontecer, cada vez que um gajo liga para alguém, essas pessoas vão dizer coisas diferentes, certo? E acima de tudo, os serviços que pelo menos nós conseguirmos dar a estas pessoas têm que funcionar bem. Porque é assim, eu sei que existem pessoas que já receberam os cartões, já receberam os routers e está tudo a funcionar 5 estrelas e tal, ok, mas também sei de pessoas que têm um serviço absolutamente inativo, que não funciona, porque os cartões não estão registados na rede. Ah, foi um lote com erro. Erros não podem acontecer nesta fase. A Digi já tem demasiada pressão em cima dela para estar a mandar tiros nos pés. Portanto, reparem que o que nós queremos é que a Digi funcione. A Digi tem um calcanhar daqueles há muito tempo, que se chama apoio ao cliente. Inclusive, nos relatórios da própria Digi, consegue-se perceber que a taxa de saída de trabalhadores da Digi é alta, é bastante alta, ok? E, portanto, isso significa que é muito complicado nós conseguirmos amadurecer uma equipa se essa equipa está constantemente em turnover, não é? E, portanto, eventualmente, não vai ser fácil construir essa equipa e demora tempo, ok? Portanto, aquilo que a Digi se pode ajudar a ela própria é não complicar a operação. Se calhar o eSIM, se calhar o pré-pago, se calhar o Netflix a 5G deviam ter sido lançados para o ano. Porque a Digi claramente não estava capacitada para ter este serviço naquele momento. E tanto não esteve que deu barraca nas 3 vezes. Ok? Portanto, aquilo que eu não consigo entender é quem é que está por trás. E aqui já não é só uma questão dos pobres coitados que estão nos call centers ali atirados aos lobos. É uma questão de quem está mais acima. É uma questão de chefias. Quem é que são as chefias que autorizam o lançamento dos serviços em cima do joelho sem qualquer preparação?
Isto é um não serviço prestado à Digi, ok? Isto é literalmente queimar o nome da Digi por eles próprios. É que eles nem sequer precisam que sejam as incumbentes a inventar a história para atirar para cima da Digi. São eles próprios a trazer para cima dos clientes a ideia de que não estão a funcionar bem. Meus amigos, eu deixo aqui um conselho às pessoas que estão dentro da Digi. Epá, vão pelo simples. Garantam que o simples neste momento está a funcionar. Formulem uma equipa, estruturem a equipa, amadureçam essa equipa e depois então comecem a criar mais serviços. Porque neste momento ainda não se conseguiu massificar os serviços domésticos. Tem-se as equipas na rua com muitas dificuldades em conseguir dar resposta a tantos pedidos de subscrição e ao mesmo tempo não é só isso, porque há também toda uma construção de rede a acontecer ao mesmo tempo, que isto é construir rede, pôr serviços, construir rede, pôr serviços, construir redes, pôr serviços, ok? Não é fácil, há aqueles problemas como eu tive, que entretanto chega cá a equipa de interiores e diz que não pode acontecer porque tem que vir cá de exteriores porque isto não ficou bem ligado, não sei o que, não sei o que. É um serviço hercúleo, os serviços móveis ainda estão a melhorar, ainda não está a rede amadurecida, portanto estar a criar mais um serviço em cima da rede móvel pode dar cocó, como deu aqui, como se está a verificar. Pá, keep it simple, ok? Vamos deixar isto a funcionar no simples. Vamos amadurecer a rede móvel, vamos garantir mais chegada de fibra às pessoas. Pá, se querem de facto lançar este serviço Netflix a 5G, clarifiquem, dialoguem, em primeiro lugar, falem com os vossos próprios colaboradores, porque os vossos colaboradores não sabem o que é que está a acontecer. E isto é gravíssimo, porque isto é literalmente estar a dar lenha para os outros vos queimarem. E isto é dito por uma pessoa que gosta imenso da Digi. Por isso é que eu vos digo, em nome da seriedade aqui do Viciado Comenta, eu tenho que fazer estes papéis. Tal como já fiz quando saí da Digi no serviço móvel e tal como já fiz em outras circunstâncias, porque eu quero o bem da Digi, eu quero que a Digi triunfe. Nós todos estamos a fazer força para isso. Agora, se vocês próprios estão a dar tiros nos vossos próprios pés, é muito complicado, não é? Porque literalmente fica muito difícil defender uma empresa quando de repente aquilo que se vê é amadorismo à mais alta escala em imensos fatores. E este é um deles. O serviço Netflix a 5G, para ser lançado em condições, tinha que dizer claramente quais é que eram as zonas. Façam como fazem com a fibra. Olha, chegámos à Península de Setúbal, chegámos à Margem Sul, chegámos a Lisboa, chegámos ao Coimbra, chegámos a Aveiro, chegámos ao Reino de Esparta. Não é dizer, lançámos um serviço, funciona para quem? Eu depois vejo. Não é? Chegou, entretanto, pronto, ok, finalmente um desgraçado conseguiu trazer o router. O router não funciona porque o cartão não está registrado na rede. E depois toma lá naquele limbo da rede Porque, reparem, vocês neste momento têm um problema sério com o apoio ao cliente. Garantam que as coisas não vão cair em cima do apoio ao cliente. Por exemplo, a questão do simulador, até um leigo como eu, não é? Até uma pessoa que não percebe rigorosamente nada de gestão de empresas como eu percebe que isto é um convite para dar cocó. Porque vocês já sabem que as pessoas vão... Quando as pessoas não têm informação à frente dos próprios olhos, vai gerar dúvida e o gerar dúvida vai cair na linha de apoio. Está bem? E, portanto, pá, de uma vez por todas, comecem a ter a capacidade de dialogar com os seus clientes e comecem de uma vez por todas a acertar o passo. E o acertar o passo é fazer as coisas de uma forma simples e que funciona. Não acrescentem passos em cima da operação que depois não têm capacidade de o aguentar. Ok? Continuem a focar-se nas coisas que nós estamos a ver. Reforço do indoor, reforço da capacidade das redes 4G, agregação de bandas, aumento das coberturas móveis, continuar a fibrar o país, continuar a melhorar, a trazer canais para a rede móvel, trazer canais para a DigiTV, melhorar a aplicação, que é uma coisa que precisa de ser feita, reforçar as linhas de apoio. Não acrescentem mais fatores de complexidade em cima da operação, porque vai dar cocó, está bem? Portanto, meus amigos, era isto que eu queria dizer. Tenho muita pena que o serviço Netflix a 5G neste momento esteja a ser um bocado queimado, e não é em lume brando, é mesmo em lume forte. Primeiro, pelas pessoas que estão a experienciar o problema de receberem os cartões e depois aquilo, os routers com os cartões e depois aquilo não está ativo e dá o problema habitual. Nós já tivemos no início, depois tem que estar à espera que o cartão lá seja ativo e não sei o quê. É sempre uma dor de cabeça. E depois, para as pessoas que queriam muito esta solução e que ficaram como eu muito contentes com esta solução, que acabaram por perceber que se calhar a solução não lhes vai chegar, não percebem bem porquê, o simulador também não responde bem, depois as pessoas do apoio ao cliente são uma autêntica miséria. E eu digo-vos, comecem então a avançar. Se não querem dar formação aos colaboradores, ou se me dizem, olha, nós demos formação, os colaboradores é que não prestam, avancem para os chatbots em LLM, porque para fazer aquilo eu preferia estar a ser atendido por LLM, porque pelo menos não chegava lá
e não me irritava, ou então metam todos os colaboradores como aquele, a minha experiência zero, para alguém sincero, transparente, diga peço desculpa, mas eu ainda não sei nada sobre isso, não tenho como ajudar, lamento, apesar do serviço ter sido lançado há um mês. Portanto, muito triste de ter que passar este testemunho aqui, muito triste por fazer mais uma vez um vídeo. Eu não vou dizer que seja um vídeo contra, porque isto é como tudo na vida, não é? Nós não estamos sempre de acordo e eu acho que é no diálogo que nós conseguimos evoluir, e já perceberam aqui pelos imensos vídeos que eu fiz que um dos meus principais objetivos é de facto sempre defender a Digi, e assim, mas não é defender a Digi com os óculos com umas palas à frente dos olhos, não é isso que eu quero. Eu nunca fui essa pessoa na minha vida. Se as coisas não estão bem, eu tenho que dizer que não estão bem, e isso é querer o bem da Digi, porque a Digi só vai ombrear verdadeiramente com as incumbentes no dia que tiver um serviço. Eu não estou a dizer que os serviços das incumbentes sejam melhor que isto, ok? De longe de mim até defender os apoios ao cliente dos outros serviços, mas assim, de facto mostra muito amadorismo e mostra que as coisas às vezes estão pensadas em cima do joelho num esboço e bora lançar isto para cima dos clientes, epá, e vai como está, e se der merda, deu merda e pronto, é mais uma casa a arder. Portanto, vamos ver se a Digi consegue aprender alguma coisa sobre isto. Eu ainda confio e ainda tenho vontade de ver este serviço a triunfar, vontade de ver o pessoal a receber nas suas casas estes serviços enquanto espera pela fibra da Digi, até para romper de uma vez por todas com esta ideia, para pressionar as incumbentes a ver o que é que vão fazer. Se de repente, se o Netflix e a 5G estiver disponível em todo lado, será que eles vão lá levar as marcas low cost, pressionar ainda mais as suas margens? Eu quero ver isso, mas é preciso que a Digi acerte o passo. Meus amigos, muito obrigado a todos, peço desculpa assim pelo vídeo mais inflamado, mas é a minha maneira de argumentar, e vemos no próximo. Viciado comenta.